Quantos estão prontos para ouvir a palavra de Deus? Deus sempre me surpreende, viu, gente? Às vezes eu preparo uma palavra e Deus muda tudo. Essa semana nós fomos para Volta Redonda. A Lília foi pregar na igreja do Joel e eu fui pregar numa igreja, Assembleia de Deus. Mas houve uma manhã, eu ia pregar à noite, ela ia pregar de manhã e de manhã, nas duas manhãs. Então eu fiquei sozinho no hotel, comecei a ler a Bíblia. Falei, vou ler a Bíblia devocionalmente. Deus começou a falar tanto comigo que eu logo escrevi no meu celular a mensagem. Mandei para a parte, falei, mudou tudo, aquela mensagem ficou para outro dia. A palavra de Deus que eu quero ministrar a vocês está no Salmo 18. Quantos já leram o Salmo 18? Muita gente, né? Queridos, o Salmo 18 é um salmo maravilhoso. A gente canta alguns trechos desse salmo. É um salmo extraordinariamente lindo. E ele é poderoso porque você percebe as diferentes nuances do coração do salmista. São 50 versículos, é um salmo longo. Eu prometo que eu não vou pregar isso aqui hoje tudo não. Mas a razão dele ser um salmo tão longo é porque ele é um salmo biográfico. Davi conta a sua vida. Fala de tudo por que ele passou. E hoje eu vou pregar só em cima de um versículo que resume isso tudo. Mas eu quero ler para vocês parte deste salmo, para vocês verem que tremendo. Depois de chegar em casa, vocês podem ler. Davi começa louvando a Deus, dizendo quem é Deus para ele. Ele diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Gente, quantos elogios, né? Deus era tudo para Davi. Os versos 4 a 18, ele começa a falar dos sofrimentos que ele passou. E muitos aqui podem se identificar, porque a vida não é fácil, é como o Kiko falou. A gente enfrenta lutas. Quantos estão enfrentando lutas hoje, nesse momento? Vamos dar de 0 a 10. Se a sua luta é de até 3, levanta a mão. De 4 a 6, levanta a mão. De 5 a 8. A gente sempre tem a tendência de elevar, né? Quantas estão aqui lutando de 9 a 10? Fala, se Deus não intervier agora, vai acontecer alguma coisa. Pois é, eu vou ler aqui para vocês as lutas de Davi. Davi diz assim: laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Isso é 9 e 10, tá? Quanto que é a sua agora? Levante a mão. Quantos só estão 9 e 10 aqui? Diminuiu bem, né? Aí ele diz assim: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Quantos estão falando para Deus? Socorro, Deus. Querido, se você não está clamando por socorro, você está perdendo o seu tempo, porque Deus ouve aqueles que clamam por socorro. E olha o que Davi diz. Ele diz: e ele do seu templo ouviu a minha voz. Que lindo. E o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes, estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador da sua boca, dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Veja que coisa extraordinária. Davi está dizendo que quando ele clama a Deus, e quando Deus ouve o clamor, e quando penetra no seu ouvido, Deus fica indignado com os inimigos de Davi. E ele começa então a dizer que com a fúria de Deus, ele começa a manifestar, o chão tremeu, raios e trovões, densa escuridão desceu, porque Deus ficou indignado
com aqueles que se levantaram contra o seu filho. Quantos aqui seriam capazes de fazer o que for necessário para defender a prole? Eu sou de uma raça de gente brava. Você pode me bater na cara, mas não toca nos meus, que você vai conhecer meu pior lado. A Bíblia está mostrando Deus assim. Às vezes você está pensando que Deus está indiferente à tua situação, mas é você que não está clamando direito. Dobra o teu joelho e clama a Deus, que você vai ver um Deus que se levanta para atingir aqueles que se levantam contra ti. Amém ou não? Então é hora da igreja clamar a Deus, invocar ao Senhor. E aí Davi então começa, a partir dos versículos 19, a falar do livramento de Deus. O coração dele começa a mudar. Aquele que falava tristemente, angustiado do que aconteceu, agora começa a declarar o livramento de Deus. Ele diz assim: trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. E eu quero declarar e profetizar que aquele que invoca o Senhor, Deus vai te colocar num lugar espaçoso, porque ele se importa com aqueles que o buscam de todo o coração, em nome de Jesus. Os versos 31 a 45, Davi agora está cheio de confiança. Olha o que ele declara: pois contigo desbarato exército, com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste escudo da salvação, a tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Este é o versículo que eu quero pregar hoje, porque este verso, ele na verdade resume o tratamento de Deus com os seus filhos. Quantos aqui já aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador? Então você está dentro desse tratamento aqui. Foi esse verso que nomeou a mensagem de hoje. A mensagem de hoje é homens forjados por Deus. E aqui homens não é o gênero masculino, mas o gênero humano. Homens e mulheres forjados por Deus. Versículo 35 diz: também me deste o escudo da salvação. Diga, tudo começa com a salvação. Querido, o dia que você entregou tua vida para Jesus, teu nome foi escrito no livro da vida, e a partir desse dia, o teu problema é problema de Deus. A tua história, Deus está interessado nela. E se começa com a salvação, Deus promete aqui que Ele vai fazer muito mais. Em seguida Ele diz: a tua direita me susteve. Na Bíblia, a destra, a direita, representa o braço forte. Queridos, de Deus até o mindinho é poderoso. Imagine a destra. E Davi está dizendo: a tua direita me susteve. Às vezes a gente tem o sentimento, né, de que Deus não está enxergando os nossos problemas. Você chega para Deus e fala: Deus, você não está me ouvindo? Porque, querido, ainda que Ele esteja oculto, Ele está te sustentando com a direita. E Davi reconhece isso. Depois que ele enfrentou inimigos, traições, perseguições, perigos de morte, o inferno se levantou contra ele. Depois de um tempo ele reconhece que Deus esteve presente todo o tempo. E eu quero declarar isso na tua vida: Deus está presente todo o tempo, preocupado com você. Ele vai cuidar, vai dar certo. Deus está na causa, e quando Deus está na causa, você vai ser mais do que vencedor. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor, glorifique ao Senhor. E ele termina o versículo dizendo: e a tua clemência me engrandeceu. É sobre isso que eu quero falar hoje para vocês.
Nós fomos criados por Deus para a grandeza. A tua clemência me engrandeceu. E hoje eu quero fazer 3 reflexões para comprovar para você que a tua vida não é uma vida que foi criada para ser medíocre. Deus te criou para a grandeza. A primeira reflexão que comprova isso é o fato de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem à sua imagem. O homem é criativo. O homem tem ambições. O homem não se satisfaz com o pouco, diferentemente dos animais que têm instintos que determinam o que ele vai fazer. Ele nasce inclinado para aquilo. O homem não. O homem tem a visão de grandeza, ele quer progredir, ele quer ir além. Acontece que o pecado distorceu a natureza de Deus. E a partir daí, a imagem de Deus em nós é somente uma pálida lembrança daquilo que já fomos, daquilo que Deus nos criou. E as ambições dos homens, quando desmedidas, se tornam destrutivas. E os desejos do homem, quando não dominados, podem levá-lo à ruína, à insatisfação, a vazios. Porque o homem, ainda que tenha sido criado por Deus e portanto tem no seu DNA a grandeza do Criador, o pecado distorceu a sua natureza. Então, queridos, eu quero dizer que nós fomos criados sim para a grandeza, porque fomos criados à semelhança de Deus. Mas nós precisamos que esta natureza decaída perca força e a nova natureza daquele que nasce de novo domine as nossas vidas. Amém? Quando você começa a deixar que isso aconteça na tua vida, o espírito da grandeza é o amor. O instrumento da grandeza é o servir o semelhante. E quando nós deixamos Deus fazer isso na nossa vida, algo começa a acontecer. E eu quero declarar na sua vida: se você deixar Deus trabalhar na sua história, a sua história será uma biografia como a de Davi. Um homem que passou por muitas lutas e dificuldades, teve erros gravíssimos, mas porque foi amado por Deus e se deixou ser tratado por Deus, teve uma história de grandeza que termina com a adoração da mesma forma que começou. A segunda reflexão que eu quero fazer é que Deus é capaz de fazer um homem grande. Ele já te fez uma vez na pessoa de Adão. Adão estragou as coisas, mas Deus pode refazer o homem e fazer dele de novo um ser, um instrumento de Deus para revelar a sua grandeza. Amém? No mundo as pessoas admiram aquelas pessoas que se fazem por si mesmas. Quantas biografias são os chamados self-made man, os homens que foram feitos por si mesmo. É aquele indivíduo que nasceu pobre, não teve muitas oportunidades, mas trabalhou e cresceu e venceu. Estes são os admirados. Há um ditado que diz assim: alguns homens nascem grandes, outros conquistam a grandeza, mas alguns poucos são atropelados pela grandeza. Nesse ditado, parece que o indivíduo, para ser grande, ele tem que ser ou sortudo, porque foi atropelado por alguma coisa, alguma sorte, ganhou na loteria, ou nasceu na família certa, ou ele então é muito talentoso, é um Neymar da vida, não é? Ou então ele é tão trabalhador que conseguiu vencer todos os obstáculos. Mas de qualquer forma, na visão humana, a grandeza é para poucos. Mas hoje eu quero te dizer que Deus te criou para a grandeza. E quando Deus trabalha no coração dos seus filhos, todos podem conquistar a grandeza. Amém? Todos que estão aqui hoje, se trabalhados por Deus, conquistarão a grandeza. Amém?
Agora, o que é a grandeza? É muito importante que você entenda que a grandeza não vem de fora, ela vem de dentro. Que a grandeza não tem a ver com as circunstâncias, mas com o caráter. Não depende dos outros, mas da nossa atitude interior. Nós precisamos ser grandes primeiro no coração, para depois sermos grandes na vida. A grandeza a qual me refiro não é uma grande conquista, não é um indivíduo que enriqueceu do nada, não é um indivíduo que chegou ao estrelato, mas é um indivíduo que alcança o propósito para o qual Deus o criou. Quando você cumpre esse propósito, o seu galardão será grande, porque você alcançou o propósito para o qual Deus te criou. Amém? Eu vou dar um exemplo aqui que, para mim, explica de uma maneira muito clara isso. Jesus estava certa vez no barco atravessando o mar da Galileia, e estava com seus discípulos, e de repente veio uma grande tempestade, e a tempestade era feroz. As ondas estavam jogando água para dentro do barco, e os discípulos, ainda que tivessem sido criados lá, eles estavam muito atemorizados. E Jesus estava dormindo, e quando Jesus teve essa atitude, os discípulos o acordaram e disseram: escuta, Jesus, o senhor não está nem aí? O senhor não está se importando com o fato de que nós vamos morrer? E Jesus, queridos, não foi influenciado pela tempestade de fora, porque às vezes a tempestade exterior faz com que você tenha uma tempestade interior. Eles estavam apavorados, e Jesus estava tranquilo. Eu fico pensando, quando uma pessoa está numa situação assim, quando o perigo é real e a pessoa está muito calma, de duas uma: ela é insana, irresponsável, ou ela sabe de alguma coisa que você não sabe. Jesus não era insano, ele sabia de uma coisa que ninguém sabia. Ele sabia que ele tinha poder para controlar a tempestade, e por isso ele permaneceu tranquilo. E o interessante é que, ao invés dele deixar que a tempestade exterior interferisse no seu interior, a sua paz interior foi extrapolada da sua natureza e fez com que a natureza acalmasse. E o Senhor quer que você saiba hoje, querido, que Ele sabe de coisas que você não sabe. Sabe aquela saída que você não encontrou? Ele já sabe. Sabe aquele labirinto no qual você se sente preso e perdido? Ele conhece a saída. Sabe aquela porta que ninguém abre? Ele vai abrir na hora certa, na hora oportuna. Agora, algo que você precisa entender, que no trabalho de Deus de forjar em nós a grandeza no nosso interior, Ele vai nos colocar em circunstâncias. Algumas delas não vão ser agradáveis. Quantos aqui já se sentiram disciplinados por Deus alguma vez? A disciplina nunca é agradável. Você não vê ninguém que está no meio da prova e diz: glória a Deus, eu sei que eu vou sair dessa bem. As pessoas nesse momento, elas têm que lutar com todos os temores interiores. Será que eu estou passando por isso porque eu estou culpado, porque eu estou em pecado, ou será que eu fiz alguma coisa errada? Mas na verdade, querido, saiba de algo: a força de uma corrente é igual ao elo mais fraco. Se você puxar demais uma corrente, ela vai suportar até a força do elo mais fraco. Então existem pessoas talentosas, competentes, pessoas que realizam grandezas, mas que têm áreas nas suas vidas de fraqueza. A gente gosta de citar os artistas porque eles estão sempre, debaixo do holofote. Quantos de vocês conhecem algum artista que falou: meu Deus do céu, um indivíduo talentoso, competente, tinha tudo para ser feliz e a vida era miserável? Quantos conhecem? Muitos desses morreram nas drogas. Elvis Presley, Michael Jackson,
Prince, tantos outros artistas, Marilyn Monroe, que tinham o mundo aos pés e que aos olhos dos homens tinham grandeza, mas no seu interior tinham fraquezas que os levaram à ruína. Deus, quando trabalha na tua vida, Ele trabalha para forjar em você um caráter forte. Então, sabe aquela área que Deus está tratando na tua vida, que você está tentando fugir? Ele vai trabalhar até realizar o seu propósito, porque a promessa de Deus é que a boa obra que Ele começou em nós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo. Amém? Portanto, a grandeza de Jesus estava dentro dele. Jesus não tinha feridas, não tinha brechas, não tinha temores. Ele nasceu sem pecado e manteve a sua comunhão com Deus. Por isso que quando Deus começa o trabalho na vida de alguém, quando esta pessoa se entrega a Ele, Ele vai tratar esta pessoa, forjá-la até que ela seja aquilo para o qual Ele a criou. Então, se você está vivendo um momento de tratamento, dificuldades, adversidades, isso não quer dizer que Deus não te ama. Ao contrário, isso quer dizer que Deus te ama e está mexendo no teu interior. Amém? Quando Deus vai forjar um homem para a grandeza, Ele trabalha no seu espírito, o coloca debaixo de disciplina, debaixo de dificuldades. Ele fez isso na vida dos seus. Eu fico pensando quantos homens foram tratados por Deus desse jeito. Os discípulos, o apóstolo Paulo, uma pessoa que conhecia tudo a Bíblia. Gente, o apóstolo Paulo sabia de cor o Velho Testamento. Não só o Velho Testamento, mas o Talmud, que era o comentário do Velho Testamento. Um camarada desse era imbatível num embate teológico. Não adiantava tentar pregar para ele, e ele teve que cair do cavalo para que ele pudesse entender que acima da sua lei havia um Deus todo-poderoso a quem ele estava resistindo. Então muitas vezes Deus faz isso na vida da gente. Ele trata conosco, levanta oposição, para que nós sejamos treinados, transformados. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, a palavra diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A palavra feitura no grego é poema. Literalmente, poema. Poema é uma obra tão linda que foi transliterado para a língua portuguesa. Porque quando alguém escreve uma letra muito linda, é um poema. Quando Deus trabalha na tua vida, quando Ele te forja, a sua vida se torna linda e bela aos olhos dos ímpios. E da mesma forma que um homem conquista uma mulher com um poema. Eu descobri isso muito cedo. Já fiz umas 5 músicas para Lília. Escrevo poemas para ela, sempre interessado em alguma coisa. Se você é um marido que não está tendo da sua mulher o que você espera, experimenta ler uns poemas para ela. Se você não tiver competência para fazer, tem alguns lindos por aí. Mas o que Deus está dizendo para nós é que o resultado do seu trabalho em nós é tornar-nos mais belos aos olhos daqueles que não o conhecem. Sabe o trabalho que Deus começou na tua vida? No final vai ficar lindo. Você pode estar achando que está duro, que Ele está te cortando ali, parando uma aresta ali, mas o que Ele está fazendo é escrevendo um poema. E a Bíblia diz que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Deus não te chamou para ser um problema, Deus te chamou para ser uma bênção, para ser um instrumento de glória para o seu nome. Amém?
E lá na eternidade, Ele já tinha planos para você. Por isso Ele te deu características, qualidades, um temperamento, um sonho, uma inclinação. E a despeito da nossa natureza pecaminosa, nós podemos ser criados de novo, recriados para as boas obras. Mas a terceira e última reflexão que eu quero fazer aqui, que me chamou muita atenção, porque o texto diz: também me deste o escudo da tua salvação. Diga assim: tudo começa com a salvação. Depois ele diz: a tua direita me susteve. E aqui eu entendo o processo. Ao longo de todo o tempo na vida de Davi, ele reconheceu que Deus o sustentou, permitiu que ele tivesse guerras, permitiu que ele tivesse oposições, mas ele nunca esteve só. E por último ele diz: e a tua clemência me engrandeceu. E aqui me fala da maneira como Deus age, do instrumento de Deus. Como é que Deus faz para nos forjar? Essa palavra clemência, irmãos, no hebraico é anvá. No dicionário hebraico ela é traduzida por humildade, mansidão, condescendência, generosidade. Deus é tão forte, tão poderoso, que quando Ele vai tratar com você e comigo, Ele tem que medir a força. Porque se Ele bater um pouquinho mais forte, nós somos destruídos. Que coisa linda! Deus é o nosso Pai. Quantos aqui são pais? Quantos aqui disciplinaram os seus filhos? Porque a Bíblia diz que o pai que ama o seu filho cedo o disciplina. Sem disciplina, as crianças podem se tornar monstros. Mas quantos aqui, quando tiveram que disciplinar o seu filho, chorou? Eu me lembro, a Érica, vocês veem esse encanto de menina, a bichinha era brava. E muitas vezes ela teve que... Só que toda vez que eu tinha que fazer isso com ela, ela chorava de lá, eu chorava de cá. E muitas vezes, a maioria das vezes, ela vinha buscar o consolo em mim. Ela não ia correr para a mãe dela. Ela me abraçava e falava: ai pai, ai pai. E não tem nada que dói mais num pai do que ver o filho passando por aquilo. O que eu quero te dizer, meu querido, que Deus muitas vezes vai agir conosco com severidade. Algumas vezes Ele vai nos disciplinar, mas sempre será com generosidade, com mansidão, segurando a força, porque Ele sabe que para sermos forjados para a grandeza, muitas vezes Ele vai ter que endurecer. Quantos aqui sentem que Deus está endurecendo para o teu lado? Levante a mão, não tenha medo de falar. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Porque no final as coisas vão dar certo. Porque no final você vai ser forjado como um novo homem, uma nova mulher, para a glória do seu nome, amém? Mas eu entendo que Deus, Ele age desta maneira com mansidão, até com humildade ao nos disciplinar, porque força pode vencer força, sim ou não? O mais forte sempre vence o mais fraco. Mas se Deus nos tratasse com ira, com indignação, com temor, o máximo que Ele teria de nós era medo, era alienação, era distância. Somente o amor pode conquistar o coração. Você vê uma pessoa que foi disciplinada com amor por Deus, ela vai ser grata pelo resto da vida. Ela vai se agradar de Deus, até mesmo quando Ele a coloca numa circunstância de disciplina.
O que Deus está dizendo para cada um de nós e para você hoje é isso: Ele não te trata com dureza, Ele te trata com misericórdia, com graça. O maior exemplo disso foi Jesus. Jesus, certa vez, ele estava passando, ele morava em Cafarnaum. Cafarnaum era um importante, um entreposto comercial. Havia alfândega ali, e o chefe da alfândega de Cafarnaum era Mateus. Mateus deve ter visto muito a Jesus, aos discípulos, a João, a Pedro, a Tiago. Afinal de contas, eles moravam na mesma cidade. E muitas vezes eles devem ter visto Jesus, ele deve ter visto Jesus passar por ali. Mas um dia ele foi pego de surpresa. Lá em Mateus capítulo 9, de 9 a 3, a Bíblia diz assim: partindo Jesus dali é Cafarnaum, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu. É óbvio que ele seguiu a Jesus, porque ele já tinha ouvido falar de Jesus. Você não larga o seu trabalho para seguir alguém simplesmente porque fala vem. E Mateus não só seguiu, mas levou os seus amigos para sua casa e trouxe Jesus. E o texto continua dizendo: e sucedeu que, estando ele em casa, Mateus, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifícios. Pois não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Mateus era o chefe da alfândega. Era um judeu que tomava dinheiro de outros judeus para dar para os romanos. E queridos, fiscal em todos os tempos é odiado. Todo fiscal é visto com desconfiança. E quando Mateus ouviu o chamado de Jesus e abriu a sua casa para trazer os seus amigos, os fariseus começaram a murmurar. Cuidado com murmuração. Não se coloque na posição de juiz de ninguém. Juiz só existe um, é Deus. Jesus chamou a atenção deles e disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Aprendei agora o que eu estou dizendo: misericórdia eu quero e não sacrifício. O Filho do Homem não veio senão para salvar os pecadores. Amém, queridos? Deus, Ele olha para nós e vê em nós não o que somos, mas o que haveremos de ser. Ele tratou com misericórdia, e graças a Deus que Ele não é nenhum de vocês, porque se Deus fosse qualquer um de nós, mais da metade aqui já estava no inferno, ou se não todos. Um segundo texto que a gente vê, Lucas 19, 5 a 7, é uma outra figura também que foi vista por Jesus com misericórdia, Zaqueu. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: cima aqui é uma árvore de sicômoro. Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Queridos, o chamado da igreja é literalmente olhar para o pecador e ser instrumento de amor, de recepção, de aceitação, para que este indivíduo seja transformado por Deus. Cuidado com estas mensagens de pessoas que se consideram melhores do que outras. Nós somos todos pecadores arrependidos que foram transformados pela graça de Deus. Amém? Glória a Deus. Não seja você um juiz, você é um instrumento de transformação.
Eu quero terminar essa palavra dizendo que Deus quer fazer da tua história uma história linda. Uma história linda de transformação. Deus quer fazer na sua vida como fez na vida de Davi. Deus quer fazer na tua vida como fez na vida de Pedro. Quando Pedro se encontrou com Jesus pela primeira vez, depois de ressurreto, ele estava morrendo de vergonha. Tinha prometido que iria com Jesus até a morte e negou 3 vezes. Mas o interessante é que quando Jesus se manifesta pela primeira vez ressurreto para Maria Madalena, ele diz: vai e fale para os meus discípulos que eu estou ressurreto. E fala principalmente para Pedro. Em outras palavras, ele estava dizendo: diga para o Pedro que ainda tem conserto o que ele fez. Eu estou vivo. E quando Jesus se encontra, Jesus está na praia, cedinho. Os discípulos haviam pescado a noite inteira, porque em Israel se pesca de madrugada, e não haviam pego nada. E eles vão chegando mais ou menos a uns 200 metros, e eles veem um homem lá na praia. E o homem pergunta: meus filhos, pescaram alguma coisa? E eles falaram: não. Lança a rede para o lado direito. E eles lançaram. E eram tantos os peixes que as redes estavam para arrebentar. Naquele momento, Pedro reconhece Jesus. Ele tira a roupa e tibum, mergulha e vai nadando para chegar antes que os outros. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa é a atitude de uma pessoa que está com medo de não ser aceita? Por que não? Porque quem está com vergonha esconde a cara. Quando Adão pecou e Deus falou: Adão, onde estás? Estava escondido. A palavra que Jesus mandou através de Maria Madalena: dize a Pedro que eu estou vivo. Pedro estava morrendo de vontade de encontrar o Senhor. E naquele momento, quando ele encontra Pedro, ele tem uma conversa de amor, uma conversa de generosidade e perdão. Ele nem toca no assunto. Ele não diz: eu te falei, eu te disse que você ia pecar. Não, ele diz: Pedro, tu me amas. Porque no fundo, irmãos, tudo se resume a amor, a relacionamento. E ele usa uma palavra ali, no grego é amor filéu. Não, ele usa o amor agape. Tu me amas? E pergunta agape. Agape é o amor de Deus, é o amor incondicional. Pedro responde: eu gosto de você, Jesus. Porque ele usa filéu. Filéu é amor de amigo. Jesus pergunta uma segunda vez: tu me amas, agape me? Sim, Jesus, eu gosto de você. Na terceira vez, Jesus muda. Ele usa filéu. Ou seja, Pedro, eu sei que você ainda não é capaz de me amar a ponto de dar a vida, mas eu aceito o amor que você pode me dar. E a Bíblia diz que Pedro se entristeceu, porque se lembrou do que havia feito. Mas em todas as 3 vezes ele diz: vai e apacenta as minhas ovelhas. Estou dando para você o meu cajado. Você que deve estar sentindo o último na vida, eu estou te dando a autoridade para ser o primeiro líder da igreja. E a Bíblia diz que por causa desse amor que transforma, Pedro, no final da sua vida, quando ele é preso, ele diz: vocês vão me crucificar? Não sou digno de morrer como meu Senhor. Crucifiquem-me de ponta cabeça. A história de Pedro não terminou com a negação. Ela continuou com o Senhor dando uma segunda chance a ele. E ao longo de toda a sua vida, Pedro se tornou uma bênção. Mateus poderia ter morrido e não ser lembrado nem pela próxima geração, mas hoje, toda vez que você lê o Evangelho de Mateus, você diz o nome de um homem que foi tratado com generosidade e foi forjado por Deus.
A igreja que Deus quer levantar hoje é uma igreja relevante. Nosso chamado não é para trazer um discurso teológico. Ninguém vai ser conquistado pela força do argumento. As pessoas vão ser conquistadas pelo amor de Jesus que há em nós. Então o primeiro passo que nós precisamos dar na nossa vida, para que alcancemos um propósito de grandeza, é nos render a Jesus. Porque não há outro nome, além do nome de Jesus, que pode salvar o homem, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Amém? Começa com uma vida de rendição, de entrega a Jesus. Mas continua com uma vida de fé, de reconhecimento que mesmo nas tribulações, a sua destra nos sustém. E sobretudo, uma vida que trata o seu semelhante com a mesma generosidade com que Deus nos trata. Eu sempre tenho falado com Deus assim: Senhor, trata comigo com generosidade, porque eu trato os meus semelhantes assim. Quando eu era jovem, o pessoal que é do tempo da Recongrega, raros aqueles que não foram para a salinha. Às vezes eu chamava alguém para a salinha só para conversar, o camarada já ia morrendo de medo. Mas Deus tratou, viu, irmãos? Hoje eu sou mais manso, hoje eu sou mais tranquilo. Por quê? Porque Deus forjou o meu caráter. Só tem uma coisa que a idade melhorou em mim: perdi o vigor, engordei, perdi cabelo. Já não sou aquele atleta que corria com a garotada. Mas uma coisa fez bem demais a idade: me tornei uma pessoa mais mansa, porque Deus me tratou assim. Então quero declarar: o chamado de Deus para a grandeza é o seu legado. E grandeza não significa necessariamente as grandes realizações. A grandeza de Deus na sua vida pode ser simplesmente uma vida de testemunho que abala as pessoas. Eu acho que já falei para vocês, mas é um testemunho que muito me marcou. O Ravi Zacarias, que é um pregador que prega no mundo inteiro, ele viaja 200 dias por ano, falando nas principais universidades do mundo. Ele, aos 17 anos, tentou suicídio. E ele estava lá se convalescendo, num quarto de hospital. Um homem entrou, ele tinha 17 anos, falou de Jesus para ele e lhe entregou uma Bíblia. Muitos anos mais tarde, esse homem se encontrou com ele. Na época era um jovem como ele. E o Ravi foi abraçá-lo, agradeceu a Deus pela vida dele. E ele disse assim: Ravi, às vezes eu tenho a sensação de que eu nasci só para entregar aquela Bíblia para você e te falar de Jesus. Porque, queridos, ele pode ter ganho só aquele homem para Jesus, mas todos os outros que o Ravi ganhou são seus netos espirituais. Quantos aqui querem ser grandes para Deus? Quantos aqui querem ser forjados por Deus? Lembrem-se, queridos, antes de sermos grandes na vida, precisamos ser grandes no caráter, no nosso interior. Precisamos deixar que Deus nos forje, que Deus trabalhe nas nossas vidas. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Davi termina o salmo dizendo: glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei, e usa de benignidade para com seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Senhor, eu quero orar por cada vida aqui. Eu não conheço o momento que cada um vive. Eu não sei das tentações, das lutas, das angústias, mas eu sei de uma coisa: o Senhor, com a sua destra, nos sustém todos os dias das nossas vidas. Por isso, Senhor, se tem alguém que está lutando para se render, que o teu Espírito Santo hoje venha com ternura, mas venha com poder, para
convencer do pecado, da justiça e do juízo. E venha convencer, Senhor, que não há outro melhor caminho do que se render ao Salvador. Pai, que toda voz do acusador seja ensurdecida pela voz do Pai amoroso, que abre os braços e diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Senhor, nós queremos nos render a Ti, nos render não só na mente, não só na alma, mas também no nosso espírito, no nosso corpo. Senhor, nós queremos entregar a nossa vida a Ti e declarar, Pai, ainda que não sintamos, mas pela fé declarar que o Senhor cuida de nós, cuida das nossas vidas, cuida, Senhor, dos nossos problemas. Pai, obrigado, porque o Senhor não desiste dos teus, porque somos feitura, criados pelo Senhor em Cristo Jesus para as boas obras. Transforma o caráter do teu povo, transforma, Senhor, as intenções, transforma a mentalidade, produz o verdadeiro arrependimento, que é a mudança de mente, Senhor. Que haja metanoia na tua igreja, para que nós não sejamos conhecidos como fariseus, como pessoas que defendem coisas que não vivem. Pai, que a nossa vida transpire, o Senhor, o perfume do Salvador. Que a tua igreja tenha compaixão pelos pobres, compaixão dos necessitados, compaixão, Senhor, por aqueles que estão amarrados. E, Senhor, que sejamos conhecidos pelo teu amor. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Quantos aqui hoje estão vivendo um momento difícil? Talvez uma crise familiar, talvez um problema financeiro, talvez estão vivendo debaixo de depressão, uma crise de fé. Tudo isso Deus sabe. Você está me entendendo o que eu estou falando? Deus sabe de todas as coisas. Ele não está alheio. A destra dele está sobre a tua vida e sob a tua vida. Ele te sustenta, amém?